Você tem consciência da importância de construir a sua carreira de uma forma consciente, bem orientada? Você está insatisfeito com o seu trabalho? Sente que a sua vida profissional não caminha da forma como você gostaria? Por isso eu te convido a assistir o novo módulo que nós estamos começando aqui no programa Interbusiness, Planejamento de Carreira. Eu te aguardo, a gente volta já já. Bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, começando um tema novo, um tema como todos que a gente tem desenvolvido aqui, bastante útil na sua vida pessoal e profissional. E nós vamos começar a falar aqui sobre carreira, sobre como planejar a carreira, a vida profissional para que você consiga atingir os resultados que você quer, para que você consiga ser feliz no trabalho, para que você consiga também conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Tudo isso nós vamos desenvolver nesse módulo, vamos te dar algumas orientações, algumas reflexões que vão ser muito importantes para você decidir melhor e principalmente para você conseguir planejar a sua vida profissional desde o começo. E se você não está iniciando agora, se você já é um profissional maduro, já experiente, algumas reflexões e dicas importantes para você explorar também da melhor forma o seu potencial, ter qualidade de vida, ter uma remuneração de acordo com a tua capacidade e o teu potencial verdadeiro que você tem. Olha quanta coisa importante, quantas reflexões nós vamos fazer sobre carreira aqui. E eu escolhi esse tema porque a gente sabe que realmente as pessoas, na sua imensa maioria, não estão satisfeitas com a sua vida profissional. Por isso, eu te convido para a gente desenvolver esse módulo, para você mandar o seu e-mail. Agora eu tenho aqui o meu e-mail pessoal, você pode mandar os seus questionamentos, os seus pontos de vista, partilhar aqui alguma coisa que você queira partilhar no marcelo@mc4consultoria.com.br e também pode ligar no 3301-9194, falar com a minha secretária e colocar suas questões e de repente até agendar uma visita, bater um papo comigo pessoalmente para você conseguir de alguma forma orientações e melhorar a sua empresa ou a sua vida pessoal, tá certo? Então vamos começar o programa de hoje, olha lá. Planejamento de carreira. Assuma o controle da sua vida profissional. Estou te propondo esse tema porque as pessoas não é como aquela música, a vida profissional não é como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse não é o melhor caminho. Esse é um caminho muito perigoso. Se você não se prepara, se você não conduz a sua vida profissional de uma forma organizada, planejada, muito provavelmente você vai ter surpresas desagradáveis no caminho. Mas se você se planeja, se você sabe onde você quer chegar, se você tem um começo, meio e fim da sua vida profissional, com certeza as coisas que podem acontecer, que podem não dar certo, elas vão ser aprendizados, mas que vão te levar para onde você quer. E isso é que é importante. É você conseguir chegar a um ponto e se desenvolver como pessoa e como profissional e ser feliz no trabalho e também na vida pessoal. Hoje em dia, isso realmente é muito difícil. Então, vamos para o primeiro slide. Algumas pistas, eu estou falando nesse módulo que, de certa forma, existe um nível de infelicidade no trabalho muito grande. E a gente tem algumas pistas para partilhar com você que nos prestigia aqui na TV Araçatuba. Olha lá. Jovens com fluência em inglês e até com MBA não conseguem emprego. Profissionais experientes, demitidos e sem recolocação, que não conseguem voltar ao mercado de trabalho. Desculpa. Os que consideram o trabalho fonte de sofrimento. Eu falei para vocês aqui que a palavra trabalho vem do instrumento de tortura romano, que era três árvores, 3 troncos, que as pessoas eram amarradas, e chamado tripalium. Então, tripalium, que é esse instrumento de tortura romano que deu origem à palavra trabalho. Então, historicamente, o trabalho está ligado com sofrimento. Na Roma antiga, por exemplo, as pessoas que trabalhavam eram pessoas de segunda classe. As pessoas com condições sociais
sociais melhores não trabalhavam, elas apenas participavam do processo político e nessa época a grande qualidade que uma pessoa podia ter para subir na vida profissional é a habilidade de oratória e comunicação. Quem sabe a gente não desenvolve um módulo sobre oratória e comunicação aqui. Então, voltando aqui para o slide, o trabalho sempre foi fonte do sofrimento, hoje ainda é, acho que hoje mais do que nunca, e também nós temos uma pista importante da infelicidade no trabalho, que são chamados vencedores sociais, mas são aquelas pessoas que intimamente se sentem derrotadas. Elas têm admiração da sociedade, elas têm reconhecimento social e profissional, têm um salário tem um ganho financeiro muito alto, mas intimamente são pessoas frustradas que pagam um preço muito caro por esse status e posição que conseguiram na sociedade. Você que me assiste sabe que isso é verdade, sabe que tem muita gente infeliz no trabalho e gente infeliz ganhando muito, gente infeliz ganhando pouco, e a infelicidade hoje está presente de uma forma muito marcante na nossa vida profissional. Então, o que nós podemos fazer? Como nós podemos melhorar o nosso nível de satisfação? Como nós podemos melhorar o nosso salário, ter uma condição melhor? Como nós podemos conciliar a vida profissional e pessoal para que você consiga viver bem também fora do trabalho, que você tenha espaço para estar com seus filhos, você tem espaço para lazer, para cultura, para adquirir novos conhecimentos, que até isso hoje é difícil. O ritmo do trabalho frenético, o volume de informação nos faz muitas vezes alienados das coisas mais importantes para a gente viver bem, e o trabalho começa a ser um fim em si mesmo. A gente vive única e exclusivamente para trabalhar e para pagar as contas. Acontece com você? Você já se percebeu em algum momento que trabalha única e exclusivamente para pagar as contas, para levar o pão para dentro de casa, mas você não está feliz e o trabalho é grande parte desta infelicidade que você sente, provém do trabalho? Olha a importância da gente discutir esses pontos aqui, dessas reflexões, não para que você mude a sua vida profissional de uma vez, de forma abrupta, mas para que você se planeje, para que você se prepare para ser uma pessoa mais feliz e para que você dê passos fundamentais para ir se aproximando cada dia mais de ser uma pessoa que consegue conciliar trabalho e vida pessoal e ter crescimento e felicidade nas duas áreas. Vamos lá? Mais um slide aqui, por favor. Segundo o Instituto de Pesquisa Gallup, 80% dos trabalhadores formais estão infelizes no trabalho atual. Trabalhadores formais são aquelas pessoas que têm registro em carteira. 66% dos trabalhadores que saíram voluntariamente da empresa ou que forçaram a própria demissão fizeram isso por problemas de relacionamento com a chefia direta. Essa é uma questão que a gente vem trabalhando em alguns módulos aqui. A habilidade das pessoas que conduzem equipes em criarem ambientes melhores, ambientes mais felizes. Isso está longe de ser uma realidade nas empresas, mas você que está numa situação dessa, que se reporta a um chefe, que não é uma pessoa que te dá o exemplo, não só como chefe, mas como pessoa, você tem um caminho, você tem uma possibilidade. Essa possibilidade é se preparar, essa possibilidade é planejar a sua vida pessoal e profissional de forma progressiva para você encontrar, de fato, plenitude na sua vida de forma integral. Vamos avançar? Mais um slide, por favor. O que aconteceu que a vida profissional foi ficando cada vez mais difícil? Por que as coisas estão tão complexas no trabalho, na vida nas empresas, em quem empreende o próprio negócio? Vou fazer uma breve, discorrer para você com brevidade aqui o que tem acontecido ao longo do tempo. Olha, até nos anos 60 e 70 a concorrência era muito fraca. As empresas determinavam o que o mercado iria comprar. Você comprava o que o mercado tinha para vender, a gente não tinha muita opção, né? As pessoas que viveram nessa época, que tomaram decisões nessa época, era muito simples, ou você comprava o que o mercado vendia ou você não comprava, não tinha, a concorrência era pequena, os modelos, os produtos tinham linhas muito pequenas, então o mercado nessa época, ele fazia o que ele queria fazer e eles exigiam características do candidato, veja bem essa palavra, exigiam, ou seja,
Ou você é exatamente o que nós queremos, ou nós não contratamos você. O mercado impunha o que ele queria para o candidato, para a força de trabalho que existia na época. Mas as coisas mudaram. Vamos voltar aqui então. Qual que é essa consequência? É a dependência do mercado e do profissional à empresa. Ou seja, a empresa dominava o mercado de trabalho. Mais um slide, por favor. Nos anos 80 e 90, você começa a ter, em função da globalização, uma concorrência já muito mais forte. As empresas começam a identificar outras coisas, outras necessidades, tiveram que identificar mais características no mercado de consumo para que elas conseguissem sobreviver, e isso gerou uma concorrência muito forte, a busca de novos mercados, na internacionalização das empresas, reduzir custo, ou seja, cada vez pagar menos se possível e vender mais. A internacionalização que eu te disse no começo dos anos 80, o surgimento das multinacionais e hoje das empresas chamadas transnacionais. Surge então uma preocupação verdadeira com a necessidade e com o desejo do consumidor. Aqui então uma diferença, empresas e profissionais passam a depender do mercado. O consumidor começa a ter vez, o consumidor começa a dar as cartas no mercado. Isso foi uma grande mudança, isso gerou um novo tipo de estresse no mercado de trabalho, e para isso eu te convido a assistir o segundo bloco do programa Interbusiness, para você compreender melhor como é que nós chegamos na situação atual, tá bom? Eu te aguardo, o Interbusiness volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, preste atenção no que eu estou te dizendo, nessas colocações que você vai começar a entender por que a vida profissional tem ficado cada vez mais difícil e por que você tem a idade que tiver, esteja na fase profissional que possa estar. Você precisa ter consciência de que a responsabilidade de construir o caminho profissional é sua e não da empresa para a qual você trabalha, e isso faz uma grande diferença a médio e longo prazo. Vamos voltar para cá então. Próximo slide aqui. Então, qual é o cenário atual? Como que nós estamos hoje? Nós estamos num cenário de concorrência extrema, está tudo muito veloz, nós temos uma aceleração dos processos de produção e comercialização, a informação online, ou seja, a tomada de decisão hoje ela é instantânea, né? Nós temos softwares para isso e temos pessoas que são cobradas a decidir online, às vezes, muitas vezes até 24 horas por dia. Profissionais, então, têm que ser capazes de gerar resultados em ambientes difíceis, ambientes complexos e ambientes caóticos. Veja bem, hoje nós temos esse nível. Tem ambientes que são difíceis, que é um nível muito alto de dificuldade. Depois nós temos um ambiente chamado complexo, o ambiente onde a tomada de decisão, por melhor que seja, ela nunca vai estar totalmente à altura da necessidade daquele momento. E depois nós temos os cenários caóticos. Aquele que você sabe, a única coisa que você sabe na sua vida, e as empresas sabem na gestão e na condução dos seus negócios, é que vai piorar rápido e você não tem muito o que raciocinar sobre esse tipo de cenário. Uma hora talvez eu aprofunde esse tema com você, porque não é foco do programa hoje. Hoje nós estamos falando de planejamento de carreira. Então, voltando para cá, nesta dificuldade aqui, o talento passa a ser o grande decisor. A pessoa talentosa, ela começa então a negociar suas competências diretamente com o mercado. Ou seja, se a empresa não reconhece o seu talento, se o teu empregador não te remunera, não te dá qualidade de vida, te pressiona, não te dá condição de ter uma vida equilibrada entre a sua vida profissional e a sua vida familiar, você sabe que você tem propostas no mercado, você sabe que existem empresas e você tem colegas com a mesma função que a sua e com um nível de talento equivalente ao seu, que estão sendo melhor remunerados, que estão mais felizes, que têm mais espaço para se colocar enquanto ser humano no trabalho. Então você começa a negociar diretamente o seu talento com várias empresas, não só com uma.
Por isso, a razão desse programa. Esse programa tem procurado trazer para você uma série de reflexões, de competências, de conhecimento, para que você aprenda que você tem essa possibilidade de ter domínio sobre a própria carreira, de ter domínio sobre a condução do seu próprio negócio e não ficar sendo presa ou preso às circunstâncias, aos movimentos do mercado que você não tem como influenciar diretamente, mas você tem como tomar decisões cada vez mais corretas. Analise aqui comigo. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu trabalho, para os empresários que nós damos consultoria. Quais e quantas decisões erradas você tomou na sua vida, e se você pudesse fazer o custo financeiro, o custo emocional, o custo familiar que você pagou por tomar decisões erradas. Este é fundamentalmente o trabalho que nós realizamos. Ajudamos pessoas e empresas a tomarem decisões cada vez melhores. E por isso, esse programa sobre planejamento de carreira vai te dar subsídio para isso. Então, próximo slide. Vindo aqui para o slide, a prova que você pode ter domínio sobre o seu destino. Segundo a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, o nível de satisfação e felicidade geral de uma pessoa em qualquer lugar do mundo depende 50% da carga genética, 10% só, preste atenção, apenas 10% do nível de felicidade e satisfação depende do que acontece em volta da pessoa, ou seja, das circunstâncias, e 40% depende do comportamento intencional. Estou te trazendo os números aqui da Universidade de Harvard, que tem um curso sobre felicidade. Esse é o curso que tem o maior número de matrículas, o maior interesse na universidade, falar sobre felicidade, porque ao final, tudo que a gente quer é ser feliz. A gente quer ganhar bem, a gente quer família, mas tudo isso tem um sentido só, fazer com que a gente seja mais feliz. Então, 50% depende de como você nasceu, né, da sua carga genética. Se você nasceu em condições cognitivas normais, se você não tem dificuldade de aprendizagem, se você não tem patologias psíquicas, se você tem uma saúde regular, você é uma pessoa privilegiada. Por quê? Porque se você somar esses 50%, as intenções que você escolhe, aí então as decisões acertadas, as decisões de melhor qualidade, você então tem 90% de controle do seu próprio destino, independentemente do que acontece à sua volta. Esta é a prova verdadeira que você é capaz de construir o seu destino, se você tiver conhecimento, se você tiver comprometimento e se você souber alinhar tudo isso em direção a objetivos claros, realizáveis e factíveis. Olha a importância do tema, olha a importância de planejar a carreira. Você sabe que se você tiver a intenção, a partir de hoje, de construir uma carreira sólida e promissora, você é capaz. Não perca então o terceiro bloco do programa Interbusiness, a gente vem para concluir esse tema e iniciar então alguns módulos aqui sobre planejamento de carreira. Eu te aguardo, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, no programa anterior, eu mostrei para vocês aqui algumas reflexões sobre a seleção brasileira e como que as questões emocionais, elas são decisivas, ou nos direcionam para as más decisões, ou quando a gente tem algum controle, algum domínio sobre o mundo emocional, a gente começa a ter mais qualidade no processo de decisão. O que eu gostaria que você entendesse e fizesse uma reflexão é que a vida que você leva hoje, a família que você constituiu hoje, o trabalho que você tem hoje, tudo isso é fruto das suas escolhas. Você pode até ter dificuldade de falar ou de aceitar que você é 100% responsável, mas esta é a grande realidade, né? Desde o começo, há um ano atrás, quando nós começamos o trabalho aqui na TV Araçatuba, eu tenho te dito que nós somos 100% responsáveis
pela condução da nossa vida. Não sempre pelo que nos acontece, porque as circunstâncias, como a gente viu no slide ali, respondem por 10% do nosso destino. Mas o que a gente faz, o que a gente decide a partir dos problemas, a partir das frustrações, a partir dos talentos, é isso que vai fazer a gente ter uma vida mais rica, mais produtiva e mais feliz. E para isso, planejar a carreira é fundamental. Você que nos acompanha aqui na TV Araçatuba, no programa Interbusiness, tem tido este conhecimento, tem percebido, se você assiste o nosso programa com alguma regularidade, você tem percebido que eu falo muito sobre tomar melhores decisões. É isso que nós fazemos aqui, é isso que nós nos propomos aqui no programa Interbusiness a te entregar a capacidade de escolher melhor, de decidir melhor, de resolver problemas, de melhorar relacionamento, de extrair o seu potencial máximo de forma simples, objetiva, sem blá blá blá, sem encher linguiça, sem trazer assuntos e temas que não importam. Então, se você se interessa por isso, e eu sei que se interessa, se está nos prestigiando aqui, continue nos assistindo, mande um e-mail para mim no marcelo@mc4consultoria.com.br e se você tem questões pessoais ou profissionais, urgentes e importantes, entre em contato no 33019194, porque isso é o que a gente faz, não é de hoje, são mais de 10 anos aqui em São Paulo, Campinas, mais de 730 cidades atendidas e eu espero que também possa te ajudar, tá bom? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao Carlinhos do São Rafael, nosso patrocinador, que volta aqui ao programa Interbusiness, sempre oferecendo para Araçatuba e região um restaurante de altíssima qualidade, um atendimento primoroso. Muito obrigado, até o nosso próximo programa Interbusiness.